Olá pessoinhas, tudo bem? Estamos aqui de volta com mais um vídeo do seu canal do YouTube, Nudo e Selvaggio, ligado ao blog homônimo. Hoje estamos voltando com mais um Top 10, pois no vídeo passado, como se recordam, eu falei do maravilhoso Crimson Peak, do Guilherme Del Toro, e fiz uma resenha falada, específica sobre esse belo filme. E hoje estamos de volta com mais um Top 10, que foi uma das sugestões que nós recebemos num dos comentários lá do canal no YouTube. E é um Top 10 que vai tratar de filmes, de episódios com historinhas de terror, pequenos contos, pequenas narrativas, que são os Anthology Horror Movies, tão populares, né, já a partir dos anos 60, e que tem também desdobramentos na televisão, como Além da Imaginação, da Twilight Zone, o maravilhoso Galeria do Terror, o Night Gallery, que me marcou muito, diga-se de passagem. Eu adoro, sempre procuro rever esses contos da Galeria do Terror, principalmente. Recentemente nós tivemos no Brasil duas experiências muito boas com essa questão de antologias de horror, com 13 histórias estranhas, né? Na maioria feita por diretores lá do sul do país, né? Que já é uma influência do Fantaspoa, que já existia há mais de 10 anos, já formou toda uma geração de espectadores de cinema fantástico e, por consequência, também realizadores, embora tenha veteranos como Felipe Guerra, como Baestorff, como o Biscaia, o César Coffin também. E foi muito bem sucedido, é um pouco irregular, como toda antologia grande, assim, com 13 histórias, mas é muito, muito interessante. Tem o Fábulas Negras, né, que são quatro histórias sobre o folclore brasileiro, que eu já falei por aqui. E isso é muito interessante, porque proporciona aos jovens realizadores mostrar o seu trabalho de uma maneira coletiva, e esses filmes costumam viajar para festivais. E é muito interessante, é muito legal isso, essa forma de mostrar uma amostra. Mostrar uma amostra é ótimo. De ter uma amostra do seu trabalho, né, para futuros projetos, né. Então, o 10º lugar desses Anthology Horror Movies fica para uma produção britânica de 1965, chamada As Profecias do Dr. Terror, Dr. Terror's House of Horrors, do Freddie Francis. Esse filme é um dos muitos que foram feitos na época pela Hammer e pela Amicus, como o Asylum, como A Casa que Pingava Sangue, The House That Dripped Blood, e que são pequenas histórias, e elas normalmente são narradas sempre quando há um encontro de pessoas em algum lugar específico, e há um personagem que começa a falar das histórias de cada um deles, o seu futuro, ou algo ligado a eles. Ou no caso do Asylum, era os pacientes de uma clínica psiquiátrica falando. E nas profecias do Dr. Terror tem a presença do Christopher Lee. Isso já brilhanta qualquer filme, principalmente qualquer filme de horror. As histórias são bem legais. É um filme bem anos 60, que ele já vem com a influência do Bava, a influência do Roger Corman, de tudo que estava se fazendo ali na época. Tem histórias de voodoo, com vinganças de além-túmulo, e essas coisas que a gente adora. Assim. Então, já para abrir os trabalhos, representando todo esse conjunto de filmes britânicos dos anos 60, As Profecias do Dr. Terror, Dr. Terror's House of Horrors, 1965, de Freddie Francis, é o nosso número 10. E o número 9 desse Top 10 Anthology Horror Movies
vai para As Muralhas do Pavor, Tales of Terror, de 1962, do grande, genial, maravilhoso, influente mestre Roger Corman. São 3 contos do Edgar Allan Poe, cuja introdução de cada conto, com imagens específicas, é narrada pelo Vincent Price, que é outra lenda, outro monstro sagrado do cinema fantástico. E ele trabalha, ele chega a atuar nas histórias também. Temos a Ligeia, temos a Lenora, que a Ligeia ele também fez. Temos a Lenora, temos o Gato Preto, temos o... Isso tem o caso do Sr. Valdemar, que é famoso, que tem a cena com as luzes, né, coloridas no rosto do Vincent Price. É uma coisa incrível esse Muralhas do Pavor. É um filme que eu vi muitas vezes. Ele está naquela caixa que eu mostrei do Edgar Allan Poe, que saiu pela Versátil, que eu mostrei no vídeo passado, como uma das influências do Guilherme Del Toro. É um filme muito bonito, muito gostoso, muito prazeroso de ser assistido. É um filme que tem toda a ingenuidade da época. E até hoje ele tem um poder de permanência muito grande. Vale a pena ser revisto. Sempre vale a pena rever os filmes, né? A cada revisão se descobrem coisas, é muito bom. E é por isso e tantos outros motivos que o Muralhas do Pavor, Tales of Terror, de 1962, do Roger Corman, o número 9 desse Top 10 Anthology Horror Movies. E chegamos ao número 8 desse Top 10, com o representante brasileiro dos filmes de antologias, de contos de horror, com o nosso clássico, grande clássico da Boca do Lixo, a trilogia do terror, que tem 3 episódios. O primeiro é O Acordo, dirigido pelo Oswaldo Candeias. O segundo é A Procissão dos Mortos, do Luiz Sérgio Persson. E o terceiro é O Pesadelo Macabro, do nosso querido José Mujica Marins. As histórias, o filme é todo em preto e branco, são histórias muito interessantes. A do Candeias tem toda uma coisa ligada ao catimbó, misturado com Fausto. É bem legal, bem interessante. O do Persson toda uma alegoria sobre o que estava acontecendo no mundo, e principalmente no Brasil na época, a questão política, sobre fantasmas, guerrilheiros. 1968, já não precisa ter uma grande elucubração para se entender o que o Persson quis dizer. Tem o Lima Duarte nesse filme. E o do Mojica é bem sombrio, é o terceiro, né, O Pesadelo Macabro, já é um episódio de horror clássico, do estilo Mojica mesmo. Abre com um lance de macumba bem pesado, assim, é um filme muito legal. Eu gosto muito dele. Tanto do episódio do Mojica, eu gosto de todos os episódios. E o filme em si, ele é um clássico obrigatório do cinema brasileiro, do cinema da Boca do Lixo. É um filme que qualquer pessoa que tenha intenção de trabalhar com cinema, ou pesquisar cinema, principalmente fantástico, e principalmente o cinema fantástico brasileiro, tem que ver e rever muito esse filme. Mergulhar nele, que ele vale a pena. Então, o nosso número 8 do Top 10 Anthology Horror Movies vai para a trilogia do terror de 1968, dirigido por Oswaldo Candeias, Luiz Sérgio Persson e José Mujica Marins. Bom, chegamos ao número 7 desse Top 10 Anthology Horror Movies, com o filme Pesadelos Diabólicos, Nightmares, de 1983, dirigido pelo Sr. Joseph Sargent. São 4 histórias muito legais. Uma trabalha com aquela história, já que é quase uma lenda urbana, da moça que sai de carro à noite, que o cara do posto fica olhando de uma maneira estranha, e nem tudo é o que parece. Tem um episódio muito legal de um garoto que
joga videogame, né? Não é videogame, é fliperama, que eu sei lá o que, era aquela coisa dos anos 80, aquelas máquinas com aqueles joguinhos com espaçonaves toscas e coisas, e ele começa a travar uma batalha meio assim, fora do normal com a tal máquina. Muito legal, os efeitos é meio tosco, mas é muito legal pra época, é muito criativa a história. Tem uma história de um carro também, meio satânico. Tem uma história de uns roedores monstruosos. É um filme muito legal. Ele tem uma introdução. O início dele é muito legal. E ele é um filme até razoavelmente fácil de achar. Ele passou na TV muitas vezes. Eu vi no cinema, esse, com certeza. Esse eu vi. Vale a pena ser revisto também. Ele é um filme que tem suas qualidades. Então, é por isso que o Pesadelos Diabólicos, Nightmares, de 1983, dirigido pelo Sr. Joseph Sargent, é o nosso sétimo colocado no Top 10 Anthology Horror Movies. Bom, e o número 6, o meia dúzia desse Top 10 Anthology Horror Movies vai para o Contos da Escuridão, Tales from the Dark Side, The Movie, de 1990, dirigido pelo Sr. John Harrison. E ele conta 3 histórias, se não me engano. Acho que são 3 histórias contadas por um menino que está enjaulado na casa de uma jovem senhora de classe média, alta, americana, na sua cozinha deslumbrante, que vai preparar o garoto para ser servido à noite. Ele é uma coisa meio o João sem a Maria na casa da bruxa, só que a bruxa vive num subúrbio americano, moderno. E ele, para ganhar tempo, ele começa a ler histórias para essa bruxa. E tem a história da múmia, a história do gato, que é assustadora e é muito estilisticamente falando, é uma coisa, ele é muito bonito, ele tem todo um apuro visual, tanto que se colocasse que foi dirigido pelo Dario Argento, pelo Fulci, passaria batido, porque tem muita influência muito clara, assim. Excelentes efeitos especiais. E a terceira, que parece que é baseada num conto de Stephen King, mostra uma história faustiana também, um encontro com o demônio, de uma maneira de circunstâncias, faz um pacto. E ele é uma espécie daquelas gárgulas que vivem nas igrejas góticas, aquelas estátuas. É um filme muito interessante, um filme que vale a pena, um filme muito gostoso, as histórias são bem contadas, são boas. E claro, com todo respeito à primeira e à terceira, mas o grande destaque é a história do gato, que é uma coisa assustadora. Para que as pessoas têm medo de gatos, se preparem, tomem um calmante antes de assistir, que a coisa é hardcore. Assim. Então, crianças, o Contos da Escuridão, esse eu também vi no cinema, Contos da Escuridão, Tales from the Dark Side, The Movie, de 1990, dirigido por John Harrison, é o nosso sexto desse Top 10 Anthology Horror Movies. Então, chegamos na metade da nossa jornada com o número 5, que é um maravilhoso No Limite da Realidade, Twilight Zone, The Movie, de 1983, dirigido por John Landis, Steven Spielberg, Joe Dante e George Miller. É um filme, pelo título, mais em inglês, porque eu não sei porque trocaram em português, em vez de Além da Imaginação, colocaram No Limite da Realidade, mas vá saber, né? E é um filme que foi marcado principalmente por uma tragédia nas suas filmagens, onde o lendário ator Vic Morrow morreu num acidente bizarro no episódio dirigido pelo John Landis, que é o primeiro, em que ele e 2 crianças tiveram a cabeça cortada pela hélice de um helicóptero. Dizem que existe isso, e gravado nunca vi.
tem um documentário que fala desse filme, de outros filmes amaldiçoados, entre aspas. Mas o filme é muito mais que isso. O próprio episódio do Landis é muito bom. Que o Vic Morrow interpreta um cara que é racista, antissemita, que tem um surto porque perde um posto no emprego para um cara que é judeu, e ele começa a vociferar num bar, ele sai à noite e acaba caindo numa dimensão paralela onde ele está na Alemanha nazista, e ele é confundido com um judeu, depois é confundido com um negro, depois com um asiático, porque ele também lutou na Guerra da Coreia. E ele vai transitando por esses mundos sendo a vítima, né? Trocando o lugar de algoz pelo lugar da vítima. O John Landis conseguiu concluir o episódio mesmo depois da morte do Vic Morrow, e o filme ficou meio um pouco amaldiçoado, a carreira do Landis ficou, mas são coisas que acontecem, né? E o episódio do Spielberg é muito bonito, bem o estilo, que é aquela coisa humanista dele, só o episódio do Joey Dante é muito, muito bom, tem toda uma mistura com desenho animado, com todo o universo pop que ele gosta muito. E há o episódio do George Miller, o homem que nos deu Mad Max, que era aquele episódio do avião, que o John Lithgow, que aliás não podiam ter escolhido o ator melhor, que ele tem uma cara muito boa, é um passageiro que tem pânico de avião, e justamente numa noite de tempestade, num voo, ele começa a enxergar um demônio arrancando a turbina da asa, e ninguém, só ele vê, claro, e ninguém acredita nele, claro, é sempre assim em filmes de terror, ninguém acredita. E é muito legal. E é muito legal mesmo. Essa homenagem à lendária série Além da Imaginação, da Twilight Zone, que esses diretores nobres, senhores, fizeram, assim, homenageando. Tem a introdução do filme, que é com o Dan Aykroyd, que é ótimo também. E ele aparece no final de novo, é muito interessante. Então é por isso que o número 5... No Limite da Realidade, Twilight Zone The Movie, de 1983, dirigido por John Landis, Steven Spielberg, Joey Dante e George Miller, é o nosso quinto colocado no Top 10 Anthology Horror Movies. Bom, chegamos agora ao número 4 desse Top 10 Anthology Horror Movies, com um filme delicioso, que é o nosso show de horrores, o Creep Show, de 1982, dirigido pelo George Romero, que é o George Romero, que por coincidência dirigiu este filme aqui, A Noite dos Mortos-Vivos, né? E ele pegou contos da famosa revista Cripta, Creep Show, que aqui no Brasil teve várias recriações e republicações e coisas com autores próprios, que era uma maravilha. As revistinhas de terror eu adorava, eu colecionei várias. E essa do Creep Show americano, eles pegaram 5 histórias muito interessantes, e o George Romero conseguiu mesclar ali em termos estético-narrativos, toda a questão da linguagem dos quadrinhos com a do cinema, de uma maneira muito criativa, muito bem feita. Tem a história do zumbi do Dia dos Pais, tem a história que é o próprio Stephen King que atua, do caipira que acha um meteoro, tem a história dos amantes que voltam do além, tem a história da criatura do Ártico, tem a história do homem que se esconde, que é neurótico por limpeza e por tudo, por asepsia, e que vive num mundo todo fechado, só que acontecem coisas. Aí é muito legal o Creep Show. O Creep Show teve o 2 também, que é muito bom, são menos histórias, né? Há um excesso de histórias nesse Creep Show o primeiro, mas é legal de assistir, assim, mas fica um pouco longo, entendeu? O 2 já é um pouco mais enxuto, mais interessante, mas é muito bom, é muito legal. E é por isso que
show de horrores, o Creepshow, do George Romero, de 1982, é o número 4 do nosso Top 10 Anthology Horror Movies. Bom, e o número 3 do Top 10 Anthology Horror Movies é o VHS 2. Ele vem de um conjunto de filmes recentes, teve o VHS 1, teve o ABCs of Death, ABC da Morte 1 e 2, mas o VHS 2 ele tem um segmento, são 4 histórias também, que são contadas através de fitas VHS, e ele tem uma história chamada Safe Haven, que é dirigida pelo Sr. Gareth Evans, o homem que nos deu The Raid, Operação Invasão 1 e 2, isso já dispensa comentários, junto com um amigo que, se não me engano, é da Malásia ou de Singapura, que é o Timo Tjahjanto. Aí o nome, Timo Tjahjanto, que dirigiu aquele filme, um filme chamado Macabre, que é uma espécie de plágio da Invasora com serras elétricas, é uma coisa meio, um filme bem brutal até. Bom, esses dois senhores, no segmento, no episódio Safe Haven, mostram uma equipe que vai fazer uma matéria sobre uma seita meio secreta, religiosa, que vive afastada dos grandes centros. Eles conseguem permissão para entrar e gravar os bastidores dessa seita, como vivem as pessoas, blá, blá. Aí, como eu sempre costumo dizer, começam a acontecer coisas. E aí, minha gente, o que ocorre é uma carnificina, uma das coisas mais brutais que eu já vi filmadas nos últimos tempos. É um puta episódio, tem criaturas assim, monstruosas, sangreira, tiroteio, facada, tem tudo. E tudo captado pela câmera, com todo um realismo que vem da escola do canibal Holocausto. É muito foda esse episódio, o Safe Haven. É muito, muito, muito foda. E acaba sendo grande destaque, embora tenha nessa antologia do VHS 2 tenha também o episódio do Ataque Alien, que é bem legal, que é o que fecha essa antologia. Então, crianças, o nosso terceiro colocado é VHS 2 de 2013, dirigido entre outros pelo Sr. Gareth Evans e o Sr. Timo Tjahjanto, entre outros. É o nosso terceiro colocado. Terceiro colocado é modo de dizer, porque vocês sabem que eu apenas elenco filmes aqui e não coloco num ranking de melhor ou pior, entenderam? Só para deixar claro. Então esse é o nosso terceiro do Top 10 Anthology Horror Movies. Bom, agora chegamos ao número 2 do Top 10 Anthology Horror Movies, com um clássico do cinema mundial para mim. Embora também seja um clássico do cinema asiático, que é o Kwaidan, do Masaki Kobayashi, de 1964. É um filme de uma beleza, assim... não tem como descrever. É uma coisa, assim, como concepção visual, é algo, assim... que está no nível da ourivesaria cinematográfica, vamos dizer assim. Eles têm 4 histórias fantásticas, como, por exemplo, uma que é sobre uma história de uma noiva, um feitiço, que tem uma coisa... mas o que é importante nesse episódio é a coisa do cabelo, que é uma coisa que vai... o cabelo da mulher na cultura japonesa e nas histórias fantásticas, né? Uma coisa que tem todo um monte de filme, os cabelos das japonesas, e tudo que de fantasmagórico e afins pode estar dentro dessa representação desse signo do cabelo. Tem uma história da neve, que um
lenhador encontra um espírito feminino na neve, há meio que um pacto entre eles. Esse episódio especificamente, ele linka um pouco com o episódio do encontro demoníaco que eu falei no Conto da Escuridão, né? Que é um conto de Stephen King, que tem esse encontro com uma figura demoníaca, uma espécie de pacto. E isso está presente mais ou menos nesse episódio do Kwaidan, que se passa na neve. É um episódio muito bonito, e também ele está mais ou menos presente num dos sonhos do Kurosawa, que é um filme que o Kurosawa fez em episódios baseados em sonhos que ele teve. Há um sonho desse encontro do espírito da neve, que é uma coisa muito forte na cultura japonesa, a neve e todas as representações, os espíritos, deuses e criaturas mitológicas que estão ligadas à neve. E é um segmento muito bonito. Tem o segmento do músico cego, tem os fantasmas. É um filme de uma beleza muito peculiar, muito... É aquela coisa dos asiáticos, quando eles se propõem a representar esteticamente algo, eles vão assim nas últimas consequências para deixar aquilo perfeito, como um exemplar do belo, assim, como categoria estética, entende? E é por isso que Kwaidan, do Masaki Kobayashi, em 1964, é o nosso número 2 desse Top 10 Anthology Horror Movies. Número 1. Chegamos ao topo com o nosso maravilhoso Black Sabbath e Tre Volte della Paura, As Três Máscaras do Terror, do Mário Bava, de 1963, que todo mundo sabe, mas sempre é bom repetir, que foi por causa desse filme, do título em inglês, Black Sabbath, que o Sr. Ozzy e seus amiguinhos resolveram batizar a sua banda com o mesmo nome, porque se impressionaram muito com o filme, Black Sabbath. E são 3 histórias, né, de autores clássicos. Há uma apresentação do Boris Karloff, e das histórias, em outras versões ele faz a apresentação de cada episódio em separado, com uma vinheta, mais ou menos como o Vincent Price fez no Moraes do Favor, que foi o nosso número 9, que eu falei aqui. E são histórias assim que vão do thriller, no primeiro segmento, até o mitológico, sobrenatural no segundo, que é o Vurdalak, que tem o Boris Karloff, que é um filme de uma beleza arrebatadora, que também, essa mesma história ela foi recriada em outro longo, Night of the Devils, que é um filme que vale a pena assistir também, que existe aqui no Brasil. Se não me falha a memória, nessa antologia de filmes de vampiros que a Versátil lançou agora, ele está lá, é um deles. E a terceira história, que é mais sobrenatural também, que é de uma beleza muito grande, os cenários, a maneira como o Bava iluminava os filmes, é uma coisa impressionante, o poder das imagens que ele criou, assim. E é a história de uma mulher que rouba o anel de uma morta. E em sua casa há uma pia que está com uma goteira, e o nome do episódio é A Gota d'Água. Então dá para imaginar os horrores que vão acontecer. É um filme de uma beleza arrebatadora, como eu falei, é um filme muito influente, muito importante, um filme clássico, de um diretor brilhante, de um gênio, que é o Mário Bava. É um filme que o acesso a ele é fácil hoje. Há anos atrás era muito difícil de se conseguir uma cópia para ver esse filme. E vale muito a pena sempre ser visto e revisto como exemplo de direção, de roteiro, de como fazer um bom filme fantástico, de como ter recursos para os efeitos, recursos de baixíssimo custo que ele conseguiu. E é isso, gente. É por isso e por tantos outros motivos que o nosso número 1 do Top 10 Anthology Horror Movies é Black Sabbath e Tre Volte della Paura, As Três Máscaras do Terror, de Mário Bava.
Então, crianças, mandem sugestões, como o amiguinho que mandou para nós essa sugestão do Anthology Horror Movies, que nós teremos muito prazer, dentro das nossas possibilidades, de realizar um top 10 ou uma resenha crítica ou algo do gênero também. Muito obrigado por tudo. Inscrevam-se quem ainda não se inscreveu, por favor. Quanto mais inscritos, sempre melhor para nós. É um gás a mais que a gente tem. E em breve estaremos voltando com outro top 10, outra resenha crítica, não sabemos, será uma surpresa. E eu desejo que essa surpresa seja o mais rápido possível. Que a gente quer futuramente diminuir o espaço entre um vídeo e outro. Muito obrigado por tudo e até mais, crianças. Beijo, beijo, beijo.